Então, gente, a primeira coisa e o objetivo desse vídeo é primeiro despertar, te acordar, te alertar para dizer que você tem o poder de escolher o que você quer para tua vida. Se tua vida hoje não tá do jeito que você quer, se você tá frustrado, se tem algo para melhorar, sai do piloto automático. Você sabia que eu e você temos um grande poder? É o poder da escolha. E quem nos conferiu esse poder foi aquele que nos criou, Deus. E a Bíblia traz o conceito, o termo livre-arbítrio. E Deus, ele nos concedeu o poder de escolher justamente para que a gente tivesse a liberdade de escolher adorá-lo ou não, assim como de fazer todas as escolhas da nossa vida. E trazer a consciência de que nós temos o poder de escolher, o poder de tomar decisões, traz para a gente também a responsabilidade, a autorresponsabilização. Porque assim, naturalmente, nós seres humanos temos a tendência de sempre terceirizar a culpa de tudo. Se a nossa vida não está do jeito que a gente quer, a gente tem a tendência de colocar a culpa em várias pessoas, nos nossos pais, na política, enfim, em várias questões. E a gente tem a tendência sempre se vitimizar, Mas nós temos que ter essa consciência de que se a nossa vida não está do jeito que a gente quer, a gente tem o poder de mudar aquilo, o poder de tomar novas decisões para a nossa vida, E isso tem muito a ver também com o período da história que a gente se encontra, Onde as pessoas estão no piloto automático. Então, quando as pessoas estão no piloto automático, elas acabam agindo, tomando decisões no piloto automático, Seguindo o efeito manada, que muitas pessoas falam. Sendo Maria vai com as outras. Então, assim, se a maioria vai por um caminho, eu tendo a ir pelo mesmo caminho. Se as pessoas se vestem de determinada forma, eu tendo a me vestir da mesma forma, a escolher ter os mesmos gostos, a pensar igual a todo mundo. Quando, na verdade, a gente tem o poder de fazer, de ser autêntico, e a gente tá com essa tendência, na nossa geração, de ir com a maioria. Viver no piloto automático acaba nos direcionando, nos fazendo tomar escolhas, fazendo escolhas automáticas, e muitas delas são escolhas erradas, Escolhas erradas traz resultados ruins, Às vezes traz um descontentamento, traz uma vida estagnada. E sobre essas decisões erradas, que a gente às vezes vai pelo momento, é que muitas pessoas, por exemplo, colocaram a perder a sua família, Pessoas se viram imersas em um ciclo de vício, Em um abismo tão profundo que elas não tinham forças para sair, E tantas outras situações que a gente pode citar, pessoas explosivas que acabam agindo, falando, sem pensar antes e estragam relacionamentos, afastam as pessoas delas. Por quê? Porque tem a tendência a agir no piloto automático, a tomar sempre decisões erradas. E às vezes essas situações são pontos cegos da nossa vida. A gente se encontra em situações, a gente tá sempre repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, a gente nem sabe o porquê. Por que as pessoas agem assim? Por que muitas vezes eu e você também agimos assim? Isso tem a ver com a falta de autocontrole, que a Bíblia traz também com a falta de domínio próprio. Então, assim, muitas pessoas têm escolhas erradas, usam esse poder que têm e agem e escolhem coisas erradas por falta de autocontrole. Por exemplo, eu falei sobre a pessoa que toma atitudes erradas e perde a família. A gente pode falar sobre a pessoa que escolheu trair seu cônjuge e perdeu todos, perdeu filho, perdeu todo mundo, colocou tudo a perder. Por quê? No momento que ela tinha para escolher trair ou não trair, ela escolheu trair. Não teve autocontrole, não teve domínio próprio. As pessoas que foram parar na Cracolândia por conta de drogas, na primeira vez que foi oferecido, que foi ofertado aquela droga, a primeira tragada, a pessoa não teve
autocontrole em recusar. E aí ela entrou em um abismo e foi levando para outro abismo. E muitas vezes é assim que acontece. Grandes escolhas erradas, grandes erros, às vezes são a somatória de pequenos erros, né? E assim, gente, parece que é uma guerra interna, porque todo mundo tem algo que tem que lutar todos os dias para vencer, para não escolher, né? Cada ser humano tem um temperamento, tem uma personalidade, tem uma circunstância, tem uma construção, tem traumas, tem crenças limitantes diferentes. Cada um tem o seu contexto, cada um tem suas fraquezas. Todos os dias a gente precisa lutar contra essas fraquezas, não é fácil. E parece que é uma guerra interna, né? Parece que, sabe, algo assim, às vezes pesado demais. E realmente é uma guerra. Na verdade, são duas guerras. Uma guerra, a primeira guerra, é com o nosso próprio eu, com a nossa própria carne. Porque que acontece? O nosso cérebro, o nosso corpo, naturalmente ele tem a tendência a sempre gastar a menor quantidade de energia possível e também a sempre agir buscando prazer, né? A compensação ali momentânea. O nosso corpo, a gente tem essa tendência, o nosso cérebro tem essa tendência. Então, naturalmente, a gente sempre tende a ir pelos atalhos, a sempre procrastinar, sempre deixar para fazer o que tem que ser feito para depois. E assim a gente vai adiando os nossos sonhos, os nossos objetivos. Né? Às vezes a gente perde ali uma oportunidade que não volta, porque a gente tem essa tendência em deixar para depois. Agir pelo impulso, agir pelo prazer, né? E uma outra guerra que existe também, que nem todas as pessoas acreditam, é uma guerra espiritual, né? Existe, gente, um outro plano. Aqui não é só esse plano físico que a gente enxerga, que a gente toca. Existe um plano espiritual. Um conflito entre o bem e o mal. Entre Deus e seus anjos. E Satanás e seus anjos, né? Aqui também a gente fala da figura do Espírito Santo de Deus também, que age em nossas vidas, se assim a gente permitir. Porque tudo, gente, o cerne de tudo é a decisão, é a escolha. Inclusive, o cerne desse grande conflito, dessa guerra espiritual, é a escolha. Por isso que essa guerra, gente, é na nossa mente. Tanto os anjos de Deus, né, tentam nos influenciar a tomarmos decisões que nos aproximam de Deus e dos planos que Deus tem para a nossa vida, e o outro lado da mesma forma, tentando nos tirar desse lugar, nos afastar desses planos, nos afastar de Deus, nos afastar de sermos salvos. Então ele vai nos influenciando, sabe? A palavra de Deus diz que quando a gente era criatura ainda informe, antes da gente nascer, o Senhor já tinha planos maravilhosos para a nossa vida. Já tinha um propósito, já tinha ali preparado várias coisas maravilhosas para a gente desfrutar aqui na Terra ainda. Acontece que as decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa vida acabam nos afastando desse lugar, sabe? E o inimigo das nossas almas, ele age justamente pegando a nossa tendência natural de sermos guiados pelos nossos impulsos para a obtenção de prazer. Ele vai trazendo propostas, trazendo contextos, trazendo várias coisas, né? Colocando contextos ali para nos influenciar a escolher aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta dos nossos objetivos, nos afasta das bênçãos que o Senhor já preparou para nós. Então, através dos vícios, através de coisas que trazem prazer, mas que é contra a lei de Deus, que a gente chama de pecado, né? Então é sempre algo que a princípio é bom, é gostoso, mas também traz consequências. Porque na vida existe uma lei da semeadura, que é tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não dá para plantar algo e colher algo diferente. E a colheita é sempre em maior quantidade, né? Então a gente tem que estar sempre atento naquilo que a gente tem plantado para nossa própria vida. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe.
Deus sabe disso, o inimigo também. Então, gente, todos os dias a gente precisa lutar contra a nossa carne. Cada um tem as suas fraquezas, sabe? Um luta contra a procrastinação, contra a preguiça. O outro luta contra a impulsividade, a agressividade, né? Outro luta contra a fofoca, que tem o vício de fofocar. Outro tá lutando para não perder tempo com coisas vãs. Mas a gente precisa acordar, despertar e sair do piloto automático. O inimigo tem conseguido distrair toda uma geração e as pessoas são distraídas, estão perdendo tempo com nada, não estão buscando se desenvolver, não estão buscando crescer, não estão buscando ter conexão com Deus. E as pessoas não estão se afastando só de ter uma vida plena, uma vida abundante, estão se afastando também da salvação e às vezes não estão percebendo. E ali, ó, pequenas recompensas, pequenos estímulos de prazer. É um Netflix, é série, é rede social, perda de tempo, distração, sabe? É uma estratégia que o inimigo tem usado nos nossos dias, nos distrair para no final das contas nos destruir. Então, gente, a primeira coisa e o objetivo desse vídeo é primeiro despertar, te acordar, te alertar para dizer que você tem o poder de escolher o que você quer para tua vida. Se tua vida hoje não tá do jeito que você quer, se você tá frustrado, se tem algo para melhorar, sai do piloto automático. E, gente, para finalizar esse vídeo e trazer algo assim mais científico também sobre tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, eu gostaria de falar das 3 inteligências que todos nós seres humanos podemos ter, né? Que também é se a gente decidir, se a gente escolher desenvolver essas inteligências. A terceira inteligência, que é a inteligência que foi descoberta mais recentemente, ali a partir dos anos 2000, é a inteligência espiritual, né? Alguns cientistas, alguns pesquisadores publicaram sobre essa inteligência, né? Deram importância para essa área da vida que muitas pessoas ignoram. A segunda inteligência é a inteligência emocional, que a gente ouve falar bastante, né? E o QI, né, que é a inteligência cognitiva, o raciocínio lógico. O que eu queria trazer para vocês, dentro de tudo isso que eu falei até aqui, é que lá na Palavra de Deus, em Romanos, Paulo diz que o nosso culto, ele é racional. O nosso culto é racional. Mas por que que o nosso culto ele é racional e não emocional? Porque o Senhor sabe que com o pecado, né, a gente tem a tendência a se deixar levar pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, né? Sobre isso que eu falei, que a gente tem tendência a escolher coisas que vão nos dar prazer momentâneo, sempre escolher os atalhos. E a gente não pode se guiar por isso, pelas nossos desejos, né? Então, o nosso culto, ele precisa ser racional. E lá em Jeremias 17:9 diz também que o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas, extremamente corrupto, quem o conhecerá? Gente, às vezes tem coisas ocultas em nós, coisas ruins que nem nós mesmos sabemos que tem e que só quem conhece profundamente é Deus. Um exemplo disso é quando a gente é submetido a situações adversas, assim, inesperadas, e a gente reage de uma forma que a gente nunca imaginou que reagiria. Por quê? Porque tem coisas na gente que ainda precisam ser trabalhadas profundamente, lapidadas por Deus. E se a gente for guiar só pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos, pelos nossos prazeres, a gente está arruinado. E é justamente aí a estratégia de Satanás, de ir nas nossas emoções, né? Trazer coisas que a gente gosta, ele estuda as nossas fraquezas. Então, o nosso culto precisa ser racional. Então, a inteligência espiritual, gente, ela tá ali ligada à inteligência, o intelecto, né? O raciocínio lógico. Então, por isso que a gente ouve muito falar, o culto precisa ser racional. Pessoas que vão para a igreja e choram, e se, sabe, aquela coisa, não que isso é errado. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, na presença de Deus eu choro, às vezes eu choro escondidinho ali para ninguém me ver, sabe? Eu sou extremamente sensível
para essas coisas. Mas se a minha vida, se as minhas decisões ao longo do meu dia, da minha vida, da minha história, não mostrar, não revelar que eu me estou me aproximando de Deus, então esse culto, essa emoção, né, durante o culto, ela não serviu de nada, você tá entendendo? Então, assim, as nossas decisões precisam ser pautadas pela nossa razão. E conforme a gente vai se aprofundando em Deus, né, desenvolvendo essa espiritualidade, essa inteligência espiritual, a gente vai tomando decisões mais racionais. Então, se eu tô falando para alguém que tá aí na dúvida de uma coisa, geralmente aquilo que a gente quer, que a gente tá naquela luta, eu quero isso, geralmente isso aí é algo que você deveria repensar, você deveria submeter a oração. E às vezes até em oração a gente fica naquela luta interna, mas não haja pela emoção. Geralmente a nossa emoção, na maioria das vezes, as nossas emoções, elas nos levam para o caminho oposto àquilo que Deus quer. Às vezes nos empurra, nos leva para o pecado, certo? Então, assim, a nossa geração precisa despertar, precisa acordar, né? Para esse poder de escolha que muitas pessoas estão desperdiçando, gente, porque assim, o não escolher, o não se posicionar já é uma escolha. A gente não pode se iludir. O não se posicionar é uma escolha. Tem muita gente que não está se posicionando, que está em cima do muro. Ou então acha que, eu oro, as coisas vão chegar. Não, a gente precisa agir, a gente precisa tomar iniciativa. Tomar decisões, se posicionar de fato, sabe? Então, assim, a intenção desse vídeo era essa, era alertar, era trazer essa consciência, tentar tirar o máximo de pessoas do piloto automático, tá? Acabei falando coisas aqui que foi além daquilo que eu tinha planejado, mas espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, não deixa de deixar o seu like, né? Que ajuda outras pessoas a também ter acesso a esse conteúdo que pode ser transformador na vida delas também. Se você lembrou de alguém, né, ao assistir esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa, porque pode ajudar a vida dela, tá bom?